Sabe, a gente está fazendo um trabalho de reconexão com a própria essência. E a cada passo que a gente vai dando, a gente está ficando cada vez mais próximo daquilo que nós viemos de verdade executar nesse período da nossa caminhada e da nossa jornada. Não existe um certo e um errado segundo os olhos externos, do que a gente nem vai perder nosso tempo aqui, porque já tanto ouvimos falar, e a gente vai estudar isso de novo mais para frente, daquele estado chamado normótico, que carinhosamente a gente vem estudando, trabalhando e se inteirando o tempo inteiro. Não existe um normal. O normal é ser e estar aquilo que cada um de nós pode e consegue aqui e agora. Um estado de consciência que habita o seu ser, na melhor das intenções, com as sombras psíquicas atuando, com os preconceitos ainda fazendo parte do nosso ser, no nosso dia a dia, com as dificuldades de poder lidar com aquilo que ainda não está tão claro e tão presente da forma mais sutilizada e amparada dentro de cada um de nós. É inconcebível pensar que alguém podia ficar do lado de fora nesse momento. Não dá. Não posso obrigar ninguém a querer participar dessa jornada. Não consigo. Mas eu posso fazer conexão com cada um de uma maneira para poder estar presente nessa sala, para que a gente consiga de verdade atingir o objetivo que eu não sei qual é. Como a própria Lourdes sempre diz, não faço nem ideia para onde nós estamos caminhando nesse momento. Não tenho ideia nenhuma a respeito disso. A única coisa que eu sei é que a gente tem aqui o dia de hoje. Estamos aqui nesse momento. Só isso, a única certeza absoluta que eu posso dizer. E não sei se estaremos no próximo segundo. Então, inconcebível não acolher quem quer que seja e que precise neste momento e que queira, de verdade, participar dessa jornada. É a melhor? Não. É a pior? Também não. É só um caminho de jornada que a gente escolhe para poder compartilhar e seguir para um próximo passo que a gente espera que chegue de verdade em algum lugar. Cada vez que eu assisto esse filme, é desse estado que eu fico. Mexe com coisas tão profundas que eu nem sei dizer. Então, eu não tenho condições nenhuma de tocar como aquele que, de uma certa forma, vai dar voz para o que esse filme traduz para cada um de nós. Eu só quero escutar aquilo que cada um, de uma certa forma, sente vontade de poder dizer. E a única coisa que eu sei, com certeza absoluta, é que nós vamos começar da seguinte maneira. Jesus não se enxerga com os olhos, e sim com o coração. É uma das primeiras mensagens que o Divaldo recebe quando ele está lá naquele centro em Salvador, e ele, de uma certa forma, vai ser acolhido para sentar à mesa, porque naquela época era assim que as coisas aconteciam, tinha uma mesa com a toalha, carinhosamente falando, né? Onde a reunião, de uma certa forma, se iniciava. Então, ele, porque os médiuns ali de vidência, de psicofonia, eles perceberam que o Divaldo já tinha uma prontidão naquele momento para poder estar ali e participar daquela atividade. Quando ele dá a passagem, ele se levanta e ele dá a passagem, carinhosamente falando, que não é o termo mais adequado, mas ele se torna compatível psicoenergeticamente falando com o espírito do irmão dele, e ele transmite a mensagem do irmão para a mãe, que inclusive está sentada na plateia. Então, se nós sabemos que Jesus não se enxerga com os olhos, e sim com o coração, a gente vai abrir as nossas reflexões da tarde de hoje com isso. Quem quer, precisa e necessita falar qualquer coisa,
mas qualquer coisa que julgue necessário nesse momento. Eu posso começar? Vocês estão me ouvindo? Sim. Muito baixo. Muito baixinho. Será que se aumentar o Muito som, baixinho. Tem que falar mais perto do microfone, Rita. Tá dando para ouvir? Agora sim. É que eu aumentei o som aqui. É que o fone de ouvido deixa muito alto, mas beleza. Eu estava ouvindo você falar, Vitor, e me tocou também. E no momento que a gente estava fazendo a centração, que você estava fazendo a centração, eu comecei a ficar muito relaxada quando você começou a fazer, né? E comecei a dar até uma devagada, mas de repente, quando você falou do mentor, ou qualquer coisa que você pudesse sentir, imediatamente me veio a imagem desse mentor, com a mão no meu ombro, do lado, e me veio a seguinte, uma coisa bem singela na minha cabeça, que foi falado assim: a cada um é dado um caminho, né? E a cada um é dada a responsabilidade de plantar a melhor semente. E eu acho que o nosso propósito, pelo menos eu penso nisso hoje, né? Depois de ver o filme do Divaldo, que realmente é engraçado que eu estava um pouco resistente a assistir esse filme, mas o filme é lindo, né? É muito lindo. Foi feito de uma forma simples, mas que toca muito no coração da gente, né? Um filme lindíssimo. Eu vou assistir de novo o filme. E até brinquei com a Lourdes um dia conversando com ela. Falei, eu quero a Joana como minha mentora, né? Quem não quer, né? Mas uma mentora que... A Joana não é uma mentora dócil. Ela pegava no pé dele, né? De centrá-lo, na verdade, naquilo que ele veio fazer aqui no mundo terrestre, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que, pensando em tudo isso, em tudo que a gente está passando de novo por essa pandemia, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho conosco mesmo de não entrar na normose de novo, né? De achar que tudo bem, tudo vai passar, mas não. Eu acho que nós temos que dar a melhor semente mesmo, né? Nesse momento. É pensar num caminho e nesse caminho ir jogando as sementes para aqueles que estão vindo atrás, para essa mudança de consciência também, né? No sentido de tornar esse planeta um planeta realmente de regeneração, de pessoas melhores, né? De pessoas melhores, de colocar o nosso coração nas coisas que a gente vai fazer, né? De olhar um para o outro com mais amor, com mais afeto, né? Não olhar para o outro sempre achando que o outro está querendo nos prejudicar, querendo puxar o tapete, querendo, enfim, né? Mas eu acho que já está mais do que no tempo já. Lógico que cada um no seu estado de consciência, no seu caminhar, né? Isso eu já falei aqui, isso são doses homeopáticas, é gradativo, mas nós temos sim, eu acho que nós temos que ter a consciência de mudar esse mundo, né? Para aqueles que estão chegando. E aqueles que estão chegando também estão chegando com consciências inovadoras, consciências diferentes, e que eu acho que nós vamos passar por essa transição planetária, por essa transição de sociedade bem melhor do que os nossos pais e os nossos avós passaram. É isso. Muito lindo isso que você falou, Rita, porque tem uma coisa tão importante que é assim, né? Às vezes, a gente se cobra tanto a possibilidade de ter que estar fazendo o melhor, não é que vamos ficar estacionados e dizendo que chegamos num lugar e nada mais temos para fazer, mas
aquilo que você disse tão importante, né? Assim, que a gente consiga plantar a melhor semente que já habita no nosso ser. Talvez não seja melhor perante a esfera crística, né? Como a gente brinca todos os encontros, ou búdica, ou do Samadhi, né? Ou da linha de harpas eternas, onde encontram-se todos os espíritos, positivamente falando, que já chegaram nesse grau de envergadura. Mas a gente já tem uma coisa boa para poder plantar. Então, por que a gente ainda escolhe, muitas vezes, o plantio de sementes que não são as melhores para esse momento? Com os recursos que a gente já tem dessa bondade, dessa amorosidade, da compaixão, no grau de evolução que nós já nos encontramos. E não transformar isso obrigatoriamente numa cobrança, no sentido de que, como é que eu não estou fazendo absolutamente nada. Não, a gente está fazendo alguma coisa. Eu vou brincar e pedir licença para poder tocar num assunto extremamente delicado, mas essa semana eu estive conversando com uma pessoa num atendimento assim, online, e precisava citar a possibilidade do aspecto, que é uma médium também, trabalhadora, de uma das casas espíritas que eu também frequento, e é minha paciente há bastante tempo. E aí, na conversa, até porque a gente estava falando um pouco a respeito disso, veio uma imagem na minha mente dizendo assim, vamos falar um pouquinho a respeito do João de Deus. E eu vou explicar o porquê falar a respeito disso. Porque, assim, não dá para nós dizermos que João de Deus, segundo o critério de evolução espiritual, errou. Sabe por quê? E se ele, de uma certa forma, de verdade, precisasse expurgar aquilo que existia dentro dele? Talvez o caminho que ele tenha optado para poder fazer a junção, naquele momento, naquela tarefa, naquele espaço, da parte sombria que existia dentro dele, não fosse a melhor naquela oportunidade. Mas a gente tem certeza absoluta, sabendo que não existem vítimas na história, né? Eu sou causa e consequência de tudo que acontece na minha existência. Eu sei da moça, a senhora, a jovem senhora, que recebi aquela possibilidade da moléstia, etc. e tal. Ali naquela situação específica, ele dito, incorporado, né? Assim, lá na entidade que estivesse curando para poder molestar a pessoa, com certeza absoluta, eu tenho causas e consequências para poder melhorar e ampliar no meu processo, eu recebendo aquilo que eu estou recebendo naquele momento. E o espírito que está João de Deus, né, vamos dizer assim, ele também se encontra num processo de evolução. E por mais que ele possa ter escolhido um caminho não muito saudável, segundo os olhos da esfera harpas eternas, esfera crística, com certeza ele também necessitou daquilo para poder destravar coisas que estavam embaixo do tapete dele. Nos nossos critérios de evolução aqui agora, eu não estou dizendo que sou a favor e que, nossa, bravo, não é isso que eu estou falando. Nós não temos competência e autoridade moral e amorosa, envergadura para fazer o processo de crítica e julgamento, porque nós não sabemos da história daquela pessoa. A história espírito que hoje está João de Deus. Talvez ele precisasse disso tudo até para poder ajudar a expurgar toda a sombra psíquica mal trabalhada, sabe lá em quantas encarnações. Eu estou dizendo que eu sou a favor? Não. Eu estou dizendo que eu sou contra? Não. Segundo as leis humanas, nós homens, né, a nossa justiça divina, né, não, falei uma bobagem, gente, a nossa justiça terrena, e perante a justiça de Deus, nós ainda acreditamos que assim, ok, foi um escândalo, mas o escândalo sempre serve para alguma coisa. Vamos lembrar que nós já sabemos de várias possibilidades, que o nosso querido Hitler, e é assim mesmo que eu coloco, nosso querido Adolf Hitler, nosso querido, ele está sendo cuidado por Mahatma Gandhi. Então, se um espírito desta altíssima envergadura, que não chegou ainda também à esfera harpas eternas crística,
mas que tem esta abnegação de si mesmo para trabalhar a caridade, olhar para o sofrimento do outro e, com certeza, esquecer as próprias dores, está trabalhando o aspecto da caridade. E aí a gente volta para a nossa frase inicial do nosso trabalho de hoje. Não enxergamos Jesus com estes olhos, enxergamos Jesus com o nosso coração. Sempre que eu tenho a chance de poder fazer algo de bom, na condição que eu me encontro aqui agora, em nome, em benefício daquele que necessita e que atravessa o meu caminho, é em nome de Jesus que eu estou trabalhando. Esse foi o maior ensinamento que Joana de Ângeles deixa para o Divaldo numa das conversas ali, no momento que ele está se questionando se é aquele tipo de vida que ele deveria ter, se aquela era a vida que ele iria ter. E ela, desta maneira, como a Rita colocou, de forma imperativa e extremamente proativa, diz para ele, sim, esta é a vida que você escolheu para ter na presente encarnação. Quer, sigamos. Não quer, retorna já agora para a pátria espiritual. Eu processo a possibilidade de completar o que está faltando para o seu desligamento e puxo você de volta para a pátria espiritual. Quando nós observamos esses espíritos que já estão nesta esfera, né, Divaldo Franco, Chico Xavier, que também não teve uma vida fácil, né, que foi o maior exemplo para nós, acima até do próprio Divaldo, é que o Divaldo ainda está encarnado, mas o Chico, maior que o Divaldo ainda, não teve uma vidinha fácil, gostosinha, cheia de prazeres e de amores e de coisas nesse sentido. Ele também teve que abnegar de todas essas possibilidades para poder trabalhar e ser o exemplo do quinto evangelista trabalhando em nome do Cristo. E nós estamos prontos para isso? Quantas vezes a gente ainda se prende na nossa jornada egóica, ególatra, tão preocupados única e exclusivamente só com os prazeres ou as dores que encontramos aqui agora e esquecemos de verdade o que é que nós viemos fazer aqui. Não importa qual seja a tradição e a filosofia. Cansei, quem mais? Fala, Van. Assim como a Rita falou, eu também relaxei muito no centramento e dei uma divagada. Era muito engraçado porque eu escutava muito você, mas eu não conseguia trazer pensamentos ou informações. E na hora que você pediu para escutar uma palavra ou ver uma imagem, veio a palavra confia. Porque essa semana eu tive uma crisezinha, porque eu não estou trabalhando, não estou atendendo, também sei da minha parte, né, do que falta eu fazer para as coisas acontecerem, mas eu me senti totalmente improdutiva, daí vai naquela questão do incapaz, que não vai dar certo, e fui muito para o momento desesperador, né, material. Então, quando vem a palavra confia, vem muito para mim essa questão do calma, tudo é como tem que ser, né? E eu acho que quando a Rita fala que a gente está plantando as sementinhas, eu comecei a pensar também um pouco isso, o que eu posso fazer então, já que outras coisas não estão acontecendo, o que eu posso fazer, né? Então, e é uma coisa tão besta, mas que quando a Rita estava falando veio para mim muito claro. Essa semana eu dei um jeito de arrumar as coisas aqui em casa, né, para poder trazer meus cachorros que ficavam na casa do meu ex-marido. Né, 2 cachorros grandes lá, ele tem um quintal pequeno para os 2, então como aqui eu tenho um quintal grande, eu pedi a permissão dele para poder trazer. E daí ontem, quando eu fui buscar os cachorros, trazer eles para cá, ver a felicidade deles, né, de estar num espaço maior, mas também senti o quanto essa pequena ação trouxe um outro
Uma outra conexão entre mim e meu ex-marido foi muito gostoso de sentir, porque foi leve, né? Então, esse pequeno plantar, mas que fez a diferença para os meus filhos, para minha relação com meu ex-marido, que daí vai um pouco daquilo que a Lourdes estava falando semana passada, do desenho, né? Então, são coisas muito pequenas, mas que eu acho que é o confie, né? Sai um pouco do material, sai um pouco do normal e deixa as coisas acontecerem. Muito legal isso. E tem uma coisa importante que a gente sempre brinca, que é assim, confiança vem de fiar com. Eu faço a minha parte e algo faz a parte que não me pertence. Quando eu confio, eu trabalho com o core, eu trabalho com o coração. Eu estou centrada ou centrado no eixo do meu próprio equilíbrio, daquilo que faz sentido para mim. Eu só posso confiar quando eu tenho as habilidades específicas para poder lidar com aquilo que eu estou lidando. E as habilidades específicas para lidar com aquilo que eu estou lidando são aquelas que já existem em mim neste momento. Mas para que eu possa, com certeza absoluta, fazer conexão com isso, eu, de alguma maneira, posso fazer o religare com o meu nobre sentimento mais profundo, que me coloca na possibilidade do verdadeiro motivo que me liga com aquilo que eu estou fazendo, seja o que for. Seja este encontro, seja a possibilidade de eu estar cuidando do meu jardim para trazer os meus cachorros para cá, para a chácara, seja a chance de eu poder estar fazendo um encontro com meu ex-marido e resolvendo questões que pudessem estar pendentes nesse sentido, mesmo quando a gente não precisa obrigatoriamente falar nada. Só o fato de estar centrado no próprio eixo, isso facilita a chance de que o outro também sinta que nós estamos no próprio eixo, e isso facilita a possibilidade do outro poder estar no eixo dele. Se ele vai conseguir ou não é uma outra questão, que a gente não pode invadir o espaço do livre-arbítrio do outro. Falávamos aqui anteriormente que os nossos nobres mentores, sejam os anjos de guarda carinhosamente chamados, ou mesmo os mentores de tarefa, né? Com certeza eles não podem invadir o nosso espaço livre-arbítrio, eles podem inspirar, mas eles precisam respeitar as nossas escolhas, porque senão eles também estão tirando a borboleta frágil de dentro do casulo, que não está pronta para poder vir à tona. Então é necessário também o respeito pelo tempo, pelo ritmo, pelo caminho, pelo processo que cada um de nós tem. Mas para eu fiar, eu tenho que ser sabedora ou sabedor da melhor habilidade que mora dentro de mim. Quando a fiandeira sentava naquela roca para poder brincar, isso lá na fazenda tinha, era uma coisa tão interessante olhar elas trabalhando com aquelas sementes, com aqueles algodões todos, preparando a linha para poder criar aquele fio que ia se transformar num futuro tecido. É a possibilidade da gente poder observar que a pessoa precisa estar inteira naquilo que ela está fazendo. Que é uma coisa interessante que a gente fez inteiro muitas vezes na nossa vida e que nós deixamos de fazer: andar de bicicleta, dirigir um automóvel. Hoje está tudo tão automatizado, né, carinhosamente falando. Veja, a gente liga ao nosso Waze, né, nem GPS não é mais, hoje é o Waze. E ele diz, vira à direita, vira à esquerda, suba a direita, errando, recalculando a rota. Ele mesmo se reorganiza. E a gente não precisa mais estar atento naquilo que a gente está fazendo na nossa existência. Claro que esses processos, até essa ferramenta que a gente está com dificuldade para poder instalar nos nossos sistemas, para poder se comunicar nesse momento, tudo isso é um processo que a gente está ficando cada vez mais empoderados dessas ferramentas, dessas tecnologias. Amanhã a gente vai fazer isso com o pé nas costas. Mas hoje é difícil mesmo, e a gente precisa respeitar esse processo nosso nesse momento, porque são os nossos aprendizados, até onde a gente consegue chegar, né, até onde eu não consigo ir, respeitando os limites e as dificuldades que cada um de nós tem. Eu não posso criticar ninguém, porque até 2 meses antes da pandemia, as pessoas que estão aqui, que fazem ou fizeram terapia comigo, sabem disso. Eu jamais atenderei online. E ó, o que nós estamos fazendo? Nós só estamos online, gente.
tem mais ninguém presencial. E eu já brinquei e continuo brincando que eu não sei se volto naquela jornada tão sistemática presencial. Uma vez ou outra pode até ser, mas tão sistemática, acho que não mais, tá? Então, a gente tem repensar nessa possibilidade. O que é o confiar? Eu fio com aquilo que eu tenho condições de poder fazer no momento presente, porque eu não sei o que vai ser amanhã. Hoje eu já não falo mais nada, ai, não faço. Porque eu tenho levado na cabeça, né? Cada vez que eu falo não faço, vai lá experimentar, desgraçado. Né? Só para a gente rir um pouco e quebrar esse clima. Fala, Isilda. Para mim também veio essa palavra, confie. E uma coisa que eu estava pensando aqui quando você estava falando agora, a gente acaba querendo tudo na hora, né? Tudo que aconteça na hora. E a gente esquece que para nascer levou 9 meses, para andar teve que primeiro sentar, depois engatinhar, depois andar, até para se soltar. Eu estou agora passando a fase da Nenê, que ela está querendo se soltar, mas a gente percebe o medinho que ela tem. Medo, entre aspas, né? Aquele receio de se soltar. Então, é uma analogia, né? Que a gente pode, sei lá, pensar e que não é de uma hora para outra, não é no estalar do dedo que as coisas vão acontecendo, né? Então, a gente tem que criar essa confiança. Que criando essa confiança as coisas se tornam. É isso que ela está precisando agora, né? A fase que ela está. Ela confiar que ela pode ela já está se equilibrando, mas ela se segura para andar, ainda não está se soltando. Então, isso é todo o nosso processo, né? E isso que você estava falando também, tem a passagem, anteriormente, né? Que você estava falando de João de Deus, né? Tem aquela passagem de quando o Divaldo vai na casa da Luz Vermelha, lá das meninas, e é o que eles também, que veio o grande aprendizado, que era ajudar e não julgar, né? Então, é bem nesse sentido que eu levei minha reflexão. Então, que legal. Falar também, Vitor. Espera só um pouquinho, cara. Então, entra uma coisa super importante, que é assim, né? Olha que coisa bacana para a gente poder refletir juntos. Por que a gente não aproveita a nossa viagem? Porque a gente já quer chegar lá. Eu vou para o Tibete no começo do ano que vem, e assim, eu já quero estar lá. Ué, calma, por que não vai ver como vai estar o tempo, não vai ver como é que as coisas vão estar organizadas, qual é a melhor roupa e a melhor mala para poder levar, se vai de bota, se vai de bermuda, se vai de calção, se vai pelado, né? É assim, curtir o próprio caminho, a viagem que leva 23 horas só para poder chegar na Índia, depois não sei mais quanto para poder chegar até o Tibete. Então, assim, por que a gente não aproveita isso? A gente já quer estar lá. Eu já quero estar em harpas eternas. Amanhã eu já almoço, já janto com Jesus. Calma, gente, calma. Vai aprendendo de uma certa forma isso que a Isilda trouxe com tanta sabedoria nesse momento, né? Olha, tem etapa. Tem lá a etapa da crisálida, tem a etapa da transformação, tem a etapa da própria modificação interna para esse crescimento maior. Primeiro vai se equilibrando, vai criando condições neurológicas da musculatura, psíquicas, para poder ir se sentindo um ser que está tomando conta deste corpo físico, que ainda está mais lá do que aqui, né, espiritualmente falando. Então, assim, deixa essa criança poder se inteirar de todo esse corpão físico que está aqui agora, para poder dominar todas as verdadeiras habilidades que moram. E depois que a gente passa a fazer isso com um automatismo, parece que a gente vai perdendo esse estado de consciência, de presença, de aproveitar aquilo que nos faz parte. Claro, bom poder trabalhar com aquilo que já está automático, mas, por um outro lado, também isso vai colocando a gente cada vez mais no automatismo. E é uma das questões, né, que assim, o Roberto discutiu bastante essa semana, lá no curso, né, Van? Lá no curso lá que a gente está fazendo com ele, lá pelo Unipaz, ele falou muito a respeito disso, dessa questão da normose. E uma das características que a gente pode estar vivenciando a normose é exatamente isso. É tanto automatismo, é tanta coisa que vai facilitando a vida,
o controle remoto que liga e desliga a televisão, eu daqui, eu aperto um botão, eu abro a porta lá para baixo, 2 andares aqui para baixo, e a gente deixou de estar presente nos atos daquilo que a gente está fazendo no dia a dia. Eu clico aqui no controle remoto, a cafeteira dispara lá para poder fazer o café, tá? Mas e aí? Será que quando eu estiver bebendo café, estou falando de mim, tá? Será que quando eu estiver bebendo café, eu estou realmente sentindo o gosto, o aroma daquele café ou está numa coisa automatizada? Fala, Carlinha. Oi, não, muito legal isso tudo. E eu queria falar da minha meditação que também calhou com isso, né? Que eu senti a presença de Arcanjo Miguel, que para mim é muito forte, e a mensagem, tipo, seja firme na sua fé, acredite, né? Tenha fé naquilo que você acredita, que acho que é o que vocês também sentiram. Mas umas 3 semanas atrás, eu particularmente estou passando um momento bastante difícil com um familiar meu, né? E tenho trabalhado muito essa questão do incondicional, do fraterno, disso mesmo, né? Desse acolhimento. E aí a frase que eu recebi nesse outro grupo, fazendo uma meditação com Maria Madalena, quando eu pedi uma resposta para isso, foi: o amor de Cristo nos uniu. E isso me fez parar para pensar muito profundamente, né? Se o amor de Cristo nos uniu, né? Então o que a gente tem aqui para fazer? Né? E a partir dessa frase, da reflexão dessa frase, eu fui conseguindo sair daquele processo mais complicado que estava até 3 semanas atrás e conseguindo progredir. Que eu acho que é justamente isso, né? Sentir e não querer tangibilizar, sei lá, de um jeito ou de outro, mas que amor de Cristo é esse, né? O que é isso que é tão maior e que nos faz conseguir andar no meio da escuridão, né? Então, acho que é isso só. E tem uma coisa muito legal nisso que você está falando, que me fez pensar numa analogia que uma vez eu escutei de uma professora na minha formação no Espiritismo, acho que na escola de Evangelho, se não me engano, tá? Que ela dizia assim, gente, nunca esqueça uma coisa importante, vamos fazer uma analogia? Vamos pensar, Jesus está em cima de uma montanha bem alta, então ele está enxergando, numa analogia, tá? Então assim, ele está enxergando tudo que está acontecendo ali ao redor, deste lugar que ele se encontra. A gente está vivendo aqui embaixo, no pé dessa montanha, né? Nessa analogia. E aí a gente só tem a visão daquilo que nos é permitido através da visão aqui enquanto humanos encarnados nesse corpo físico. Aquele que ainda tem a vidência, que não é o meu caso, eu não tenho vidência, eu vivo. Mas assim, aquele que ainda tem a vidência, com certeza absoluta, talvez enxergue alguma coisa que seja permitida, mesmo que venha através de um enigma, nem sempre é de uma forma tão clara e tão precisa assim, mas para que possa continuar esse processo, essa jornada dessa caminhada. Então, quando existe um farol, né? Agora lembrei lá de Salvador, né? O farol ou de Itapuã ou lá da Barra, né? Vamos brincar assim. Então, assim, aquele farol serve para poder iluminar as embarcações que estão chegando ali e para que elas não se batam, não peguem as rochas e etc e tal. Com que farol, de uma certa forma, a gente guia a nossa existência? E esse farol, com certeza absoluta, antes de ser só intelectual, ele precisa, carinhosamente falando, como disse a Vanessa, trabalhado na questão do fiar com, precisa fazer sentido no coração, precisa tocar o cor. Que caso, no estado de consciência e de alma que cada um nesse momento se encontra, porque senão fica uma coisa. A gente conhece Jesus ou eu sei Jesus? A gente conhece São Germain ou eu sei São Germain? A gente conhece Deus ou eu sei Deus? E tudo bem nós, neste momento da nosso caminhar, nós conhecermos, porque é o estado de consciência que a gente está trabalhando para poder chegar neste saber, eu sei. Quando perguntaram para o Jung, né? Quando ele falava a respeito da própria espiritualidade, né? E a Lourdes pode falar mais para a gente a respeito disso, porque ela leu lá o Livro Vermelho, brincando com a possibilidade disso, né? Assim, você conhece Deus ou você sabe Deus? E ele respondeu exatamente, eu sei Deus. Né, Lu? Quer falar? Na verdade, o repórter acredita em Deus. Fica muito baixinho, Lu.
Na verdade, o repórter pergunta se ele acredita em Deus. E ele diz: não, não acredito, eu o sei. Que legal. Como é bom poder falar com gente que sabe, tá vendo? Porque vai precisa na fala dele. Que legal, Lu. Uhum. E aí, aproveitando, Lu? Para mim veio o Omulu, né? Aquele orixá da Umbanda que é responsável pela morte, e Padre Pio. E me veio, para falar a verdade, no começo, muita irritação. Assim, esse barulho me incomoda muito, né? E hoje tem jogo, você vê, tem aquela agitação no... Tá muito agitado, né? O psiquismo aqui. E não sei, e me vinha muito a questão que também me pegou muito no filme, é a questão do obsessor, né? E aí, conforme você estava emocionado, tal, me veio assim, quantos excluídos não estão aqui agora, né? Quantos obsessores, né, que de repente são não só desafetos, mas pessoas que a gente realmente de alguma forma largou pelo meio do caminho, né? Talvez esteja aqui no nosso grupo com a gente, né, de alguma forma tentando se manifestar, ou sei lá, não sei, me veio muito isso, né, na meditação. E aí eu tava até refletindo, assim, por que que eu tô tão irritada, né? Por que que o barulho me deixa tão irritada, né? E eu estava meio tentando, sei lá, aí parece que é como se eu tivesse algo que eu ainda não consigo ver e esse algo começa a fazer barulho, né? Porque afinal de contas, ó, tô aqui, né? Você vai dar um jeito de me ver. E me veio isso, assim, agora exatamente o que que é, eu não sei. Se a gente pensar nos nossos barulhos internos, que muita cada um de nós, né? Enquanto grupo, nós que estamos aqui hoje, quem não conseguiu adentrar nessa sala por qualquer motivo, ou porque não deu tempo, ou porque tinha outros compromissos, ou porque não faz mais parte desse grupo, não importa. Mas, assim, que já fez em algum momento, talvez essas consciências, de alguma forma, estejam aí interligadas, porque a gente tem vínculos, né? Olha, alguém carinhosamente falando, Dona Carla, trouxe uma coisa tão importante, né? Que é assim, o amor do Cristo nos uniu. Então, se a gente parar para poder prestar atenção nisso, de alguma forma, mesmo que não mais presentes aqui agora, a gente tem um vínculo de ligação. Não dá para simplesmente falar, ó, foi embora, até logo passar bem. E mesmo se Com já tenha certeza. desencarnado, né? Que sejam nossos antepassados, nossos amigos ou prováveis inimigos, já em outros planos, outras esferas. Mas estão aí. E aí, o que a gente faz com relação a isso? Eu preciso compartilhar uma coisa com vocês que é tão interessante, esse medo da morte, né? Eu nem sei se eu devia falar isso. Aliás, eu vou parar um pouquinho a gravação, porque eu vou contar uma coisa em off, tá?